Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso Relacionamento Discipulador. Nós já estamos no nosso terceiro momento e hoje nós vamos falar sobre Jesus nos deu a estratégia. Como sempre, nós começamos lendo o texto de Mateus 28, 18 a 20. E assim está escrito: Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje nós vamos perceber, até o final do nosso encontro, que Jesus, ele nos deu a ordem, mas ele nos deu também a estratégia e o poder para realizar a missão. Em nosso encontro anterior, nós percebemos que os discípulos não tiveram dificuldades para entender a ordem de Jesus. Por quê? Porque o discipulado já era uma prática comum em sua época. E também porque o próprio Jesus praticou o discipulado com eles. Mas tem outra questão. A questão agora seria: como nós vamos fazer isso? Bom, os discípulos, eles não receberam de Jesus apenas uma ordem. Se o texto fosse assim: vão e façam discípulos. Ponto. Já pensou se tivesse acabado aí? Mas não é isso o texto. O texto é complementar. Jesus disse muito mais coisas. Então, eles receberam também uma estratégia e uma promessa. Seria como se Jesus dissesse assim: imagine, ele iria dizer para eles: façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem, eu vou capacitar vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos na missão. E sabe o que é mais interessante? É que essa promessa ela se cumpre muito rápido, porque 10 dias depois, os discípulos já foram revestidos de poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. E é isso que a gente tem no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Bom, os discípulos, quando eles receberam essa palavra de Jesus, eles logo perceberam que continuariam com a presença de Jesus. E essa presença seria a certeza encorajadora de que poderiam cumprir a missão. Aí nós já temos lá no texto bíblico a verdade de que eles se tornaram verdadeiros discipuladores pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos, então, depois desse momento que Jesus deu a eles a grande comissão, vão e façam discípulos, a partir dali, eles teriam a oportunidade de repetir todas as ações fantásticas que aprenderam e vivenciaram com Jesus. Por exemplo, eles poderiam repetir o que Jesus fez de ter investido na vida de um pequeno grupo de homens. Afinal, eles pararam e pensaram assim: poxa, eu estava lá no barco, pescando, no caso de Pedro, né, Tiago, João, e aí Jesus poderia ter falado com um montão de gente, ter só pregado para um montão de gente. Não, mas ele me escolheu para fazer parte de um grupo seleto de alunos que aprenderiam com ele. Então agora eu também vou fazer isso. Eu vou também procurar pessoas a quem eu posso investir, em vez de ficar só falando para uma grande multidão. Outra atitude de Jesus, que eles também poderiam imitar a partir dali, seria o fato de ter discipulado os homens, no caso eles, né, para a vida e seus desafios em todas as áreas.
Jesus ensinou para os seus discípulos a eles tomarem decisões nas mais diversas áreas. Durante o curso, nós vamos aprender que Jesus ensinou a lidar com finanças, Jesus ensinou a lidar com amizades, Jesus ensinou a lidar com a própria religiosidade, mas Jesus, ele olhava para a vida como um todo, ele se preocupava como um todo. E os seus discípulos iriam também poder fazer isso. Eles iriam pensar, poxa, a pessoa que eu vou discipular, esse próximo discípulo, eu vou ensinar a ele como ele tomar boas decisões em todas as áreas da vida. E ainda tem mais uma atitude que eles poderiam repetir, porque eles perceberam que Jesus deu a grande comissão para todos os discípulos. É uma coisa interessante que eu queria chamar a sua atenção. Jesus não disse assim, agora eu vou selecionar aqueles que vão continuar a missão. Não, Jesus disse para todos os seus discípulos. E eles agora poderiam também, ao cuidar de pessoas, enviar pessoas para continuar fazendo discípulos. Você vê que ciclo legal? Isso não para. Jesus me ganhou, Jesus cuidou de mim, agora eu vou ganhar alguém, eu vou cuidar de alguém e enviar alguém. E isso nós vamos vivenciar também durante o nosso curso. Nós podemos, então, voltar os nossos olhos para o ministério discipular de Jesus e aprender com ele as estratégias. Nós já podemos aprender que o alvo de Jesus foi um grupo de homens e a sua estratégia foi um relacionamento discipulador. Jesus, ele ministrou a multidão com milagres, com curas, ele supriu as necessidades das pessoas, mas quando ele pensou assim, como eu posso garantir que o evangelho chegue às próximas gerações? Então a estratégia de Jesus foi preparar um pequeno grupo de líderes que se multiplicassem. Olha, um autor chamado Robert Coleman, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim, sobre Jesus, ele diz, os homens foram o seu método. Tudo começou por Jesus chamar alguns poucos homens para segui-lo. Isso revelou imediatamente a direção que sua estratégia evangelística iria tomar. Você percebe? Se alguém perguntar para você, qual era a estratégia de Jesus para poder espalhar o evangelho? Você pode dizer, igual esse autor, Robert Coleman, você pode falar, os homens foram o método de Jesus. Por isso, nós também precisamos, agora chegou a nossa vez, né? Nós precisamos também ter essa estratégia. Nós precisamos fazer discípulos para Jesus, mas também para nós. Você precisa fazer discípulos para Jesus e para você. Olha, vamos lá, não vamos confundir as coisas. O alvo do discipulado é Cristo, claro. A grande comissão trata da multiplicação de discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus nos ordenou reproduzir com outros o que ele mesmo fez com aqueles 12 homens. Por isso, precisamos produzir, essa frase você vai gostar, os nossos próprios discípulos dele. É como se fosse assim, eu vou cuidar, deixa eu pensar num nome aqui para falar, eu vou cuidar de João. João, ele precisa se tornar o meu discípulo. Eu preciso ser a referência de tudo que eu falar sobre Jesus para ele. É como se eu dissesse assim, João, hoje nós vamos sentar e vamos aprender que Jesus ensinou a perdoar. E aí João vai olhar para mim e dizer assim, será que ele perdoa? Então, nós vamos fazer discípulos, vamos reformular a frase, nós vamos fazer os nossos próprios discípulos de Jesus. Por isso, nós precisamos fazer discípulos de Jesus, levando pessoas ao arrependimento e à fé nele, a fim de que sejam salvos.
mas também precisamos fazer discípulos de nós, desenvolvendo com elas relacionamento de cuidado, ensino e aperfeiçoamento. E isso se chama relacionamento discipulador. Estamos entendendo que Jesus foi intencional em demonstrar que o caminho para o aperfeiçoamento do discípulo passa por aprender com outro discípulo. Você não consegue aprender direto de Jesus, você precisa que alguém ensine a você. É da essência do discipulado seguir alguém. Por isso que o João, esse exemplo que eu dei, ele vai olhar para mim. Todo discípulo precisa de um discipulador por perto. Alguém que lhe sirva de referencial, de modelo. A grande comissão é algo que se implementa via relacionamentos. Você pode repetir comigo? Vamos lá, vamos juntos? A grande comissão é algo que se implementa via relacionamentos. A grande comissão acontece pela influência de um discípulo em outro. Isso mesmo, pessoa a pessoa, geração a geração, até chegar a todas as nações. Quanto à salvação, o discípulo é de quem? O discípulo é de Cristo, pois quem salva é Ele. Mas quanto ao relacionamento discipulador, o discípulo é nosso, o discípulo é seu, pois quem discipula somos nós. Quem vai discipular o João, nesse exemplo que eu estou dando, vou ser eu. Esse foi o nosso encontro e nós falamos aqui que Jesus nos deu a estratégia. Continue firme, faça o exercício. Eu espero que você esteja gostando muito. Nós temos muita coisa para aprender juntos no nosso curso Relacionamento Discipulador.